mas vamos retomar da aula de ondas unidimensionais que a gente fez na aula passada. Então vamos escrever aqui no título: ondas eletromagnéticas continuação, mas a gente nem chegou ainda nas ondas eletromagnéticas, a gente ainda estava na revisão. E na revisão, hoje eu não vou refazer nada da aula passada, só vou botar os resultados importantes. Nós discutimos uma corda vibrante que na sua configuração de equilíbrio se encontra em modo horizontal. Nós estamos supondo tensão muito alta, de modo que a gente pode desprezar o peso, e a gente tem aqui uma onda se propagando nessa corda. Não precisa ser uma onda senoidal ou senoidal, pode ser uma coisa qualquer. E o que descreve a configuração da corda é o seguinte: é essa função y de x para um dado expoente de 3. Então, para um ter fixo, nós temos uma função que relaciona cada valor x a cada valor x uma certa coordenada y, que me dá a posição naquele ponto da corda. E como a gente está considerando, por hipótese, inclinações muito pequenas, então isso aqui significa pequenas inclinações, só existe movimento em Y, não há movimento em X. Outra coisa que a gente está fazendo é peso expressivo. Isso significa que a tensão é alta. Então só há movimento em Y, quer dizer, os pontos do meio se movimentam verticalmente, mas a onda se propaga ao longo desse eixo. Usando a segunda lei de Newton, nós aplicamos a segunda lei de Newton para um elemento genérico da corda de massa ΔN, que estava, esse elemento, entre x e x mais ΔX. Fizemos F igual a NA para esse cara. Na horizontal, as forças se cancelam, porque os cossenos são aproximadamente iguais a 1. E na vertical, você tinha tensão vezes seno de um lado, tensão vezes seno do outro. Nessa aproximação, o seno é igual a tangente, e o cosseno é 1. E tangente é derrom y derrom x. Nesse ponto, entra nesse ponto, e acabou aparecendo uma derivada segunda. Vou botar a resposta. Por favor, quem não entender, levanta o braço. A gente está entrando cada vez mais terreno perigoso. Areia movediça, cada vez mais. Okay? Então, quem não entender qualquer coisa, por favor. Me pergunte. Então, nós chegamos nessa equação diferencial. Ela é uma equação diferencial parcial, porque envolve derivadas parciais. Ela é de segunda ordem, porque a derivada superior é de segunda ordem. E ela é linear, porque não está aparecendo aqui nenhuma função ao quadrado ou derivada da função ao quadrado, assim por diante. Isso é derivada segunda. Não é derivada primeira ao quadrado, tá certo? Não é uma equação linear. Se ela é linear, isso significa, e isso vai ser muito importante para a gente no futuro, que a soma de soluções também é solução. Ou seja, valerá o princípio da superposição. Joga o pulso daqui, joga o pulso daqui, quando eles estiverem juntos, o que acontece? Simplesmente vocês devem somar os y de cada um, porque a equação de onda na corda vibrante é uma equação linear. Soma de soluções é uma solução. Isso vai ser importante quando nós estudarmos interferência de ondas, que é um dos assuntos que vem pela frente. Bom, então essa é a equação de onda na corda vibrante. Na corda, esse V